Fala pessoal, tudo bem? Este vídeo, na verdade, é uma palestra que eu tinha planejado em fazer online no dia 12, na quarta-feira, mas eu estava em viagem e no meu planejamento achei que daria pé. Sabe quando você acha que vai dar pé e não deu pé? Porém, normalmente eu faço ao vivo as palestras de quarta, todo mês tem 2 palestras no começo de cada semana, mas eu decidi deixar o conteúdo gravado, até porque também serve para gente como forma de envio para clientes, para prospect e para você que está vendo. Esse assunto, por que que ele é importante? Porque nós temos vários capitais sendo desenvolvido durante a jornada empreendedora. Então, isso que eu quero compartilhar com você. Não é só o dinheiro que é o seu capital, existem outros capitais sendo desenvolvidos. Eu vou mostrar os 4 principais, mas com certeza, conforme negócios vão amadurecendo e vão avançando, a gente vai aprendendo sobre outros capitais. Então, vamos passar aqui os 4 capitais básicos, que independente do tamanho do seu negócio, e principalmente para quem é pequeno, já identificar que você tem e você pode desenvolver. Então, o primeiro ponto, vou até me colocar aqui, é entender quais são, por que que é importante, como desenvolvê-los e o que que será que está faltando nesse momento para você ampliar isso. Então, eu vejo que às vezes faltam alguns capitais, dependendo do nível que você está, e aí para você ter aquele resultado, principalmente financeiro, esses capitais precisam estar alinhados. Então, quando a gente tem o direcionamento, fica muito mais fácil lidar com a situação. É como se você identificasse primeiro quais são os seus desafios. Então, se você quer ter capital financeiro, você precisa entender pelo menos as três etapas, né, os 3 níveis que precisam ser maturados para que você tenha mais din-din aí. Meu nome é Suelen Borelli, para quem não me conhece, se você está me vendo a primeira vez, o nome da minha empresa é Gestão Empresarial. Ó. O nome da minha empresa é Borelli Academy e o que nós levamos para o mercado? Gestão Empresarial 4D. Sueli, o que a Gestão Empresarial 4D faz num negócio? Organiza e estrutura para que o negócio possa avançar e ganhar, né, o jogo dos negócios. O meu nome é Suelen Borelli e eu sou nexialista em gestão empresarial 4D. O 4D é por conta da nossa metodologia, tanto que eu estou falando de 4 capitais, mas a gente estrutura negócio através de 4 pilares, então tudo gira em torno aqui de 4. 4 é o número de estruturação. Um primeiro ponto, primeiro capital que eu quero falar com você é o capital intelectual. O capital intelectual é o seu conhecimento, é aquilo que você carrega com você. E normalmente o capital intelectual ele é adquirido. Ele é adquirido pela experiência, pelo aprendizado. Agora, existem pessoas que carregam também um capital meio que natural, sabe? Então, ela se conecta com a natureza, ela aprende. Mas o capital intelectual, ele sempre precisa ser desenvolvido. Por quê? Principalmente dependendo do nível que você acessa. Então, você pode começar estudando, mantendo as leituras em dia, vendo entretenimento como teatro, museu, filmes, séries, tendo experiências, né, na verdade, com shows, com museu, viver os movimentos sociais que muitas vezes vivem para você também ter aquela carga de informação. Suelen, mas por que que eu faria isso? Só para encher a minha cabeça de informação? Não. O capital intelectual ele precisa ser organizado, senão realmente você gasta muito tempo, dinheiro e energia em coisas que não vão te potencializar. Então, uma das coisas que você precisa ter em mente é que, por exemplo, neste momento da sua vida, qual o próximo conhecimento que vai te levar para um próximo nível? Qual é o conhecimento que você precisa acessar para poder avançar? Percebe? Então, esse é o tipo de gestão pessoal que você faz em relação ao capital intelectual. Vou dar o meu exemplo. Neste momento da minha vida, no meu negócio, vamos colocar assim, eu preciso aprender em questão de aprendizado
primeiro continuar lendo os livros que eu leio, e que eu já tenho essa triagem, mas aprender, por exemplo, sobre anúncios, sobre comunicação, sobre persuasão, ou seja, aquilo que vai me conectar mais com o público, e porque eu já estou trabalhando mais um dos próximos capitais que você já vai ver. Só que todos os próximos capitais requer que você tenha essa base. Então, o seu capital intelectual tem a ver com o seu repertório, com aquilo que você sabe ou não sabe. Uma sugestão de atividade para você mapear é pegar uma folha pode ser de sulfite, desenhar, sabe a bolinha, o corpinho, um homenzinho representando você no centro, e você colocar palavras-chaves em torno de você para identificar o que faz parte do seu repertório. Então, por exemplo, quais são os conhecimentos que você tem hoje de forma resumida, mas para você enxergar sobre o que você tem potencial de fala. Então, por exemplo, a minha empresa já trabalha gestão empresarial 4D. Se eu pegar só a palavra gestão, eu consigo fracioná-la. Então, a gestão me leva à questão de cuidado, me leva à questão de fluxo, me leva à questão. Percebe? Eu começo a ramificar. Se eu pegar só a parte do empresarial, ramifica mais ainda. Se eu pegar o 4D, ramifica mais ainda. Ou seja, eu tenho um repertório sobre essas 3 categorias de palavra e elas subdividem. E aí começa eu enxergar a nuvem aí de repertório. E isso, às vezes você fala, caramba, eu já tenho bastante carga, então eu já posso o quê? Monetizar. Então, o capital intelectual, muitas pessoas pagam por ele em algum momento da sua jornada, se você for empreendedor. Porque aquilo que você conhece resolve o problema de alguém em algum momento. Agora, o como fazer isso, claro, aí tem que desenrolar o restante dos capitais. Mas um capital, por exemplo, que você precisa de repente investir é o conhecimento sobre negócios. Se você não tiver conhecimento sobre negócios e empreende, você perde de vista possibilidades. Uma vez fazendo isso, você consegue avançar cada vez mais, porque tudo parte do capital intelectual. Pensa que é um novelo, sabe um novelo de lã? E aí você vai desnovelando e vai criando aquela ramificação que muitas vezes, lógico, tem um limite, porque a cabeça humana tem um limite, mas você consegue enxergar até onde você vai com o conhecimento ou a sabedoria. Então esse é o primeiro capital. E sim, tem gente que está começando a empreender e o que você sabe é o suficiente para vender. Porque muita gente quer comprar o que você sabe. Agora, quando você vai para o caminho de transformar o seu negócio e trazer maturidade, aí realmente é entender os outros pontos, mas as pessoas compram aquilo que lhe falta. E capital intelectual requer investimento de tempo, energia e dinheiro. Então, normalmente, paga-se por esse capital porque ele soma a outros capitais intelectuais, percebe? Então, nada está perdido em relação a esse assunto. Existe um outro capital, conforme o negócio vai avançando, então pensa assim, ó, eu decidi que eu vou começar a empreender. O que você tem em mão? Seu capital intelectual, ponto. Isso ninguém tira de você. Mas o primeiro movimento que você tende a fazer no mercado é se encontrar com pessoas. Então, qual é o primeiro capital social que nós temos, no geral, como referência? Amizades. Amizades que muitas vezes nascem de ambientes que você frequenta. Aí, claro, se elas vamos dizer assim, continuar no tempo, depende do envolvimento e da disposição de cada pessoa. Então, às vezes, tem pessoas que têm amizades em época de escola, mas saiu da escola, não tem mais nada. Assim como no ambiente de trabalho, sucessivamente. Quando você começa a empreender, a lógica é a mesma, você vai se conectar com pessoas, até porque você vai fazer clientes. Mas até que você faça clientes, você vai conhecer potenciais clientes ou pessoas de outros segmentos e vai conhecer o trabalho de outras pessoas e às vezes até surgem amizades dessa situação. Só que se não se mantém, se não se nutre, se perde no tempo. Porém, a amizade de empreendedor
Porém, a amizade de quem empreende é o network. E o network é conexão com pessoas. Só que normalmente esse network ele tem um propósito um pouco mais comercial. Só que são com pessoas que têm outros negócios. E aí tudo pode acontecer. Pode surgir cliente, pode surgir prospect, pode surgir parcerias ou pode nascer simplesmente amizades, porque você começa a frequentar o ambiente que aquela pessoa frequenta. Então, vamos dizer que o network é uma variável do que seriam os ambientes escolares, só que em outro nível. Mas, apesar de ter vários adultos, também existem variações de network. Então, existem networks que são um pouco mais básicos e networks um pouco mais avançados. Aí tudo depende do nível e o momento que está o seu negócio. Como é que eu sei se eu estou num network de um nível maior ou não? Depende de quanto você investe para estar nele, porque alguns contatos requer que você faça investimento para o ambiente que eles vivem, para o mesmo nível que eles vivem, pela frequência que eles vivem. Por isso que é importante entender os tipos de capitais, porque dentro de cada um deles existem níveis também. E aí você vai fazendo conexões, uma vez que essas conexões vão perpetuando no tempo, você vai criando o seu capital social. Então, o seu capital social realmente é assim, com quem que eu posso contar? Porque na gestão do capital intelectual é só com você, está só em você. E aí até no network você vai encontrando outros capitais intelectuais, onde você pode somar com o seu capital. Porém, para isso você precisou se movimentar no mercado. Então, o capital social é neste momento assim. Quem é que você precisaria, sei lá, para contabilidade, para marketing, para financeiro, ou até para pedir uma sugestão, se tiver amizade? Quem seria pessoas para você falar agora? Então, normalmente, o seu capital social você tem acesso a pessoas que você foi fazendo uma triagem no tempo. E engraçado, o capital social é uma permissão de ambos. Então você se permite, o outro se permite, e aí essa soma vai acontecendo no tempo. E claro, precisa enxergar as vias disso, porque tem coisas que é em nível de amizade. Agora, quando se trata de negócio, precisa inclinar para o lado de negócio. O capital erótico, ele tem a ver com você ser magnético, porque muitas vezes você tem capital intelectual, você até tem o capital social, mas você fica limitado, você não tem um poder social, ou seja, seria para o externo. O capital erótico tem a ver com o seu estado de vibração, e isso pode ser trabalhado. Todos aqui podem ser trabalhados, podem ser desenvolvidos. O primeiro ponto do capital erótico é a comunicação. E a comunicação a gente tem a não verbal, a verbal. A comunicação, ela já pega o primeiro estágio de vibração. Então, é algo a ser estudado, é algo a ser aprofundado. E isso gera autoridade. Uma vez que você começa a se tornar autoridade no seu assunto, a sua comunicação ela fica muito mais fluida. E vice-versa, você começa a lapidar, inclusive, vários pontos que aumentem e melhoram a sua comunicação e autoridade. E isso faz que você se torne o quê? Referência. Uma vez que você se torna referência, principalmente com aquilo que você tem capital intelectual, isso pode ir mais longe, a ponto de, na hora de fazer a parte estratégica, você tem autoconfiança de subir o nível para aparecer, inclusive, para mais pessoas. Então, esses três principais capitais, eles impactam diretamente no quarto capital, que é o capital financeiro. Então, o seu capital intelectual já gera o seu capital financeiro. O seu capital social aumenta o seu capital financeiro. E o seu capital erótico aumenta mais ainda o seu capital financeiro. Então, esses três primeiros, quando são trabalhados de forma organizada, e lógico, tem coisa que acontece rápido, tem coisa que precisa de mais tempo. Aí vai depender muito de modelo de negócio, a gente tem variáveis. Quando a gente entende as variáveis, a gente não fica sofrendo com aquilo que você não tem poder. Você foca no que tem que ser feito e ó, Kaizen. Mas por onde que o capital financeiro começa a desenrolar no negócio? Primeiro, o faturamento. O faturamento é a entrada daquela carga financeira. E muitas vezes
você está com uma redução de faturamento que pode acontecer. Então, assim, sempre cada ponto desse, ou ele vai estar positivo ou ele vai estar negativo. No meio do caminho é morno, né? Então, ele está mais ou ele está menos. Mas vamos supor que você está com um faturamento negativo, você precisa deixá-lo positivo. Onde que você vai focar? Seu capital intelectual, seu capital social. E aí você começa a ver que, primeiro, o capital erótico ele custa, porque você compra a atenção das pessoas, ou você consegue isso orgânico, ou você se apresenta na frente das pessoas para que elas possam se conectar ou não. Então, esse faturamento depende que outros capitais aconteçam. Uma vez que ele está acontecendo, no mínimo você tem que retirar seu prolabore. Então, quando o faturamento começa a acontecer, a gestão está presente em todos os pontos, porque uma coisa que seu negócio tem que fazer no mínimo é a gestão financeira. Claro que a gestão financeira por si só gera pontos cegos, mas é o mínimo do mínimo que um negócio precisa fazer. Hoje a gente não atua só em gestão financeira. A gente defende uma gestão maior para você já ter a visão do todo. Só que normalmente quando se fatura, o suficiente para você retirar o seu prolabore e começar a ter lucro, e aí sim começar a tirar os seus dividendos e dos dividendos fazer investimento, percebe? Então o seu capital financeiro ele vai aumentando não só no faturamento, mas na distribuição e na gestão dele, e isso ajuda você a avançar. Quando você enxerga o que precisa ser desenvolvido, desenrolado e investido, você com certeza amplia mais a sua mente. E aí você também planeja a sua estratégia empresarial. Aqui na Borelli Academy, nós atuamos, vamos colocar aqui, com 3 categorias macros do que nós fazemos. Por exemplo, a gente tem tecnologia, a gente tem desenvolvimento de habilidades e a gente tem prestação de serviço. Então, a gente tem essas 3 categorias macros. Na tecnologia, se você fatura abaixo de 50 mil mês, nós temos o Market Hunt, que é o nosso ecossistema de gestão empresarial. No Market Hunt, você consegue gerenciar os seus 4 capitais. Vou dar um exemplo. O capital intelectual. No Market Hunt, você tem uma gestão do conhecimento. Então, se você lê um livro, você faz a gestão do conhecimento nele, para você acessá-lo de forma rápida. Os seus dias você pode gerenciar, o seu negócio por si só, e a gente ainda tem o desenvolvimento de skills que eu já vou falar. Então, o seu capital intelectual pode ser gerenciado no Market Hunt. Capital social, a gestão dos seus contatos, seu CRM, seus clientes, seus parceiros, você faz tudo no Market Hunt. Capital erótico, tem a ver muito com marketing. Você faz a gestão do marketing, uma gestão top de marketing. Capital financeiro, fora tudo que envolve a gestão financeira, definição de metas, precificação, projetos que vão te levar a aumentar o seu movimento. Então, todo o seu capital intelectual, social, erótico, financeiro, você consegue fazer no Market Hunt, porque a gente trabalha o quê? Uma tecnologia macro para você ver o todo do seu negócio. Quando a gente vai em nível treinamento, desenvolvimento de habilidades, as skills, elas entram num ponto muito importante, que é o aumento do seu capital intelectual. Então, eu vou mostrar aqui para você, vou entrar aqui no nosso site, e no nosso site, assim que você entra, você tem aqui um resumo do que nós fazemos, né? Nós organizamos, estruturamos negócios através da gestão empresarial e isso gera inteligência de mercado. E aqui estão as nossas soluções. Você pode fazer, por exemplo, um raio-x do seu negócio gratuitamente, é um raio-x sucinto, para você ter uma ideia de que momento que você está. E aí você já vai conseguir ver qual capital, inclusive, está faltando. Aqui é um link para os nossos eventos, então a gente sempre tem eventos, então a gente coloca lá na programação. Aqui é a página do Market Hunt especificamente, acabei de falar sobre ele, você pode conhecer mais sobre ele nessa página, mas o que eu quero destacar neste momento são as skills. Aí eu venho aqui e vou ver o nosso painel de habilidades. Cada habilidade tem o seu lugar, mas aqui é só para você identificar quais são as habilidades que a gente trabalha. Porque as habilidades, as que estão listadas aqui, ela forma um plano de desenvolvimento individual. Você tem um aumento da sua capacidade intelectual.
Só que são habilidades que te dão superpoder. Então, se você faz, por exemplo, a nossa gestão no tempo, que é o método terreno do tempo, você aumenta o seu capital intelectual com escolhas, com gestão de demandas. Gente, é maravilhoso, porque você aumenta o seu capital e o seu potencial para esse assunto. Então, cada skill te dá um superpoder. Aí sim, você vai adquirindo uma por uma. Até porque você não consegue fazer tudo de uma vez. Tem uma metodologia que precisa ser aprendida e vivida. Então, em relação à questão de habilidades, são as skills. Agora, quando entra em serviços em relação aos capitais. Olha que interessante, só para vocês terem uma ideia, porque é importante você ter pontos de vista. Eu falei que aqui a gente tem três categorias principais, né? Tecnologia, desenvolvimento de habilidades e serviços. Com tecnologia é o Market Hunt, com skills a gente tem lá as metodologias específicas. Quando entra serviço, aí entra consultoria, porque a gente também trabalha com empresas que faturam acima de 50 mil, ou através de consultoria, que pega a mesma linha da gestão empresarial, e na parte de desenvolvimento de skill, a gente entra com a gestão no tempo, terreno do tempo, está dentro da categoria NR1. Só que olha que interessante, o capital intelectual, você consegue investir, mas você precisa vivê-lo. Então, ou você vive através das skills, mas você não tem como comprar externamente a não ser por outros profissionais. Então, vamos supor, você é CEO da empresa e aí você precisa de alguém para tráfego pago. Você tem sempre dois caminhos: aprender ou adquirir esse capital. Para aprender, às vezes vai levar muito tempo, porque o aprendizado, ele custa tempo, energia e dinheiro. A gente chama aqui de TED. Então, aprender custa TED. Só que se você precisar adquirir esse capital, você paga por ele. Então, o capital intelectual, ele custa, porque ele economiza o seu TED, ele economiza o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro. Então, você investe naquela mão de obra, devolve, tem lá os resultados e o aprendizado daquela mão de obra, mas resolve algo no seu negócio para você avançar. Então, percebe que tanto em tecnologia, tanto em desenvolvimento de habilidade ou até em serviço, todos os capitais são aplicáveis. O capital social, a mesma coisa, a gente compra capital social, porque você paga para acessar alguns ambientes. Então, existem empresas que fomentam, né, ecossistemas ou fomentam acessos, que é um exemplo, o próprio Facebook. O Facebook, o Instagram, as redes sociais é um exemplo de capital social, porque são tecnologias que agrupam uma quantidade de pessoas mediante o que eles entregam de recursos, e muitas vezes gratuito, e agora algumas, né, vão pagando para ter acessos a outros níveis. As pessoas pagam, mesmo que seja um valor simbólico, mas eles atendem milhões, então eles conseguem, né, fazer isso muitas vezes, e aí ele dá acesso para que outras empresas acessem esse capital social que eles têm, porque eles já fizeram todo esse trabalho. Então, as empresas pagam para acessar as pessoas que já estão acostumadas ali com aquele acesso. Percebe a lógica? E o capital erótico vai depender. Então, vamos supor, você tem uma empresa, você já sabe que dentro do Instagram existem pessoas ali que o Meta já fez esse trabalho. E aí você quer alcançar essas pessoas. Aí você paga para o Meta lá fazer um anúncio, uma campanha, alguma coisa, e eles mandam. O anúncio é o capital erótico, porque a pessoa vai se conectar com a imagem, com a mensagem, com a proposta, e aí uma vez que ela adquirir, ela entra daí no seu capital social, que daí volta para os seus contatos, seu CRM. Percebeu a lógica? E o capital financeiro vai depender, logicamente, da negociação. Então, tudo isso acontece o tempo todo. O que eu estou trazendo para você é um ângulo, um ponto de vista para você entender que são categorias e você está sempre em movimento dentro dessas categorias, porque é assim que basicamente todos nós vivemos. Fora isso, o que eu convido você é: entendeu? Entendi. Curte.
caramba, eu quero que outra pessoa ouça isso também, compartilhe com essa pessoa. E entre no nosso site, faça pelo menos o raio-x para você começar a estar conectado com a gente. Eu agradeço a sua participação até aqui. Deixa aí nos comentários alguma informação, alguma dúvida que a gente sempre responde. E aí, até a próxima palestra, ao vivo ou gravada. Tchau, tchau.